Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui na nossa Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar aqui meus colegas, o deputado Lucas Neves, que acompanha virtualmente, o deputado Fabiano da Luz, o deputado Carlos Humberto. Ambos estão aqui presencialmente. Eu dou início aqui para aprovação e discussão da votação da ata da 13ª reunião ordinária. Em discussão, em votação, aprovado. A ordem do dia, nós temos aqui para relatoria na ordem do dia um projeto que está de autoria do deputado Gerry Comper e que está como relator o deputado Fabiano da Luz. Muito obrigado. Boa tarde, presidente Marquito, Lucas Neves, que está aí conosco via online, o Serrano, pisador de Geada Fria, domador de Ventania, Cantídio Lunelli, deputado Carlos Humberto. Eu tenho um projeto de lei aqui, que eu imagino que vai ter que ir agora para a Comissão de Proteção Animal. É o 416/2021, que altera o artigo 3º da Lei 12.854 de 2003, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais para prever a celebração de convênios com os hospitais veterinários e clínicas veterinárias públicos e privados para o atendimento e tratamento de animais em situação de abandono. Esse projeto aqui já passou na Comissão de Constituição e Justiça, teve parecer pela admissibilidade, tramitou na Comissão de Finanças e Tributação, que o parecer foi pelo arquivamento e agora, ou seja, estava na Comissão de Finanças e Tributação e pelo fim da legislatura foi para o arquivamento e agora ele foi desarquivado e voltou para nós deliberarmos aqui sobre a sua aprovação ou não. E eu constato que a proposta legislativa se reveste do interesse público e, diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 416/2021, vez que converge para o atendimento do interesse público. Em discussão, em votação, aprovado o parecer do deputado Fabiano da Luz. Eu tenho dois projetos de lei para relatar. O primeiro é de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Esse projeto ele ficou por um período aqui nesta comissão. Estive conversando com o autor da matéria, a gente conversou com a assessoria também, as assessorias conversaram bastante. Nós ouvimos algumas entidades e instituições também públicas ligadas a esse tema, o Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina, o Projeto Meros do Brasil, e nós vamos relatar esse projeto do deputado Ivan Nats, que com a apresentação de emendas, né, também conversada com o autor. Esse projeto é o projeto de lei de número 055/2021, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. O relatório trata-se de um projeto de lei do autor do deputado Ivan Nats, que pretende dispor sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. A matéria foi aprovada por unanimidade, com emendas modificativas na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou falar um pouco sobre essa emenda modificativa. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos igualmente aprovada. A Comissão de Pesca e Aquicultura aprovou na forma de emendas modificativas apresentadas lá no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e falarei sobre ela também, e a matéria encontra-se em tramitação nesta comissão. Não há discordância quanto aos benefícios de dar apoio, proteção e conservação na vida marinha. Todavia, pesquisadores apontam que não há ainda posicionamento pacificado sobre o impacto do afundamento de estruturas para a formação de recifes artificiais, que atraem ou produzem vida marinha.
O destaque está no caso de que os peixes são atraídos pela estrutura, o que não pode ser considerado benéfico, visto que apenas deslocam a população, o que pode facilitar um aumento das capturas e a partir das pescarias. Ademais, deve-se ater para o fato que atualmente há espécies invasoras exóticas que se beneficiam destas estruturas artificiais, como exemplo o conhecido popularmente coral-sol, como bem aponta o parecer da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, na folha 36. Pesquisadores afirmam que a estrutura artificial favorece a bioinvasão desse coral, que é um coral muito preocupante, que ainda não tem na nossa costa catarinense, né? Ele tem muito em costas onde atracam embarcações que são ligadas à questão da exploração de petróleo e também outras embarcações que andam e que estão em contato com esse coral-sol, né? Sendo uma grande ameaça para a biodiversidade e para o turismo, com a expansão do coral-sol no litoral brasileiro, impactando na perda da biodiversidade do planeta, bem como a beleza cênica típica de cada localidade e de cada coral local e nativo, né? Outro fator primordial é a regulamentação das matérias a serem utilizadas, dos materiais a serem utilizados. Aponta-se a inserção de emendas modificativas e aditivas com relação ao artigo 1º e os seus parágrafos, no sentido de disciplinar a utilização de materiais inertes e não poluentes, bem como estabelecer vedação quanto à utilização de materiais perigosos e potencialmente poluentes, tudo de acordo com a sua normativa número 28 de 2020 do IBAMA. A gente foi atrás dessa informação porque o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, ele, quando foi provocado para regulamentar e normatizar a construção ou constituição de critérios para a regulamentação de recifes ou arrecifes artificiais, ele arremeteu para o IBAMA e o IBAMA criou a resolução, a instrução normativa número 28 de 2020, que é hoje o único documento formal e legal para a regulamentação dessa atividade ou desses empreendimentos, né? A destinação adequada de grandes estruturas que não têm mais serventia para fins a que se destina é bastante complexa e cara. Todavia, o seu alto custo não é justificado para o afundamento de carcaças. Desta forma, a fim de prevenir a formação de lixões no fundo do mar, sugere-se a inserção de dispositivo nas emendas modificativas e aditivas no artigo 1º, para o fim de disciplinar os materiais destinados a recifes artificiais, bem como proibir a utilização de navios, aeronaves ou outros equipamentos como estruturas adequadas para a implantação de recifes artificiais, especialmente pelo estudo que a gente recebeu, que demonstra que todos os afundamentos de estruturas eles são colonizados pelo coral-sol e, com isso, trazendo essa preocupação sobre a biodiversidade marinha, que o nosso litoral ainda não tem esse coral, que é altamente agressivo, exótico e pode trazer uma série de consequências, inclusive perdendo os nossos corais locais, que são tão apreciados para quem faz pesca subaquática, para quem faz atividades de observação da vida marinha, né? Como atividade turística e atividade também atividade esportiva. Quanto a emenda supressiva do artigo 1º, propõe-se a substituição do termo caça submarina para a adequação ao termo pesca subaquática, em apneia, como modalidade não predatória, que é o nome técnico adequado. Ademais, a emenda supressiva do mesmo artigo faz a propositura da retirada de interferência na dinâmica aquática para alteração nos padrões de onda. Importante frisar que, embora não seja atribuição desta comissão,
A análise da constitucionalidade dos dispositivos segue-se no entendimento emanado pela Procuradoria-Geral do Estado, que já alertou quanto ao artigo 4º e 5º, por extrapolar a competência legislativa dos estados em matéria ambiental, bem como tendo em vista o comprometimento do interesse público em promover o bem ambientalmente saudável. Então, nós não realizamos alteração nesses dois artigos, que a própria Procuradoria já havia alertado, Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Porém, a gente deixa aqui no nosso relatório esse alerta, porque essa comissão é de mérito, não é de constitucionalidade e legalidade. Mesmo assim, a gente deixa aqui no relatório sem fazer alteração de emenda, né? Embora a CCJ apresente emenda modificativa quanto ao artigo citado, ela apenas adequa a técnica legislativa, propondo o prazo em dias e não em meses. Entretanto, né, a questão que reside no fato de que não há no ordenamento brasileiro licença ambiental tácita, em que, a partir da não manifestação do órgão ambiental competente, a licença se concede automaticamente. Então, esse é um ponto para, quando retornar a CCJ, ser observado. A gente já deixa no nosso parecer, mas não alteramos os dois artigos por não ser competência regimental dessa comissão, que é uma comissão de mérito. A gente está se atendo ao mérito. A criação de disposições que instituem uma modalidade de licença ambiental tácita gera demasiada insegurança e precariedade, visto que a ocorrência apenas em controle a posteriori. E a aprovação da tal dispositivo garante um procedimento de inconstitucionalidade formal envolvendo vício de processos de produção das leis editadas em desconformidade com as normas previstas constitucionalmente. Deste modo, a Lei Complementar número 140 de 2011, em seu artigo 14, parágrafo 3º, veda expressamente a concessão de licença ambiental por decurso de tempo. Por isso, esta medida compromete o interesse público em estabelecer a proteção ambiental e a disposição de uma vida ecologicamente equilibrada para os presentes e futuras gerações, sendo necessário que, ao regular trâmite legislativo, o retorno à Comissão de Constituição e Justiça possa sanar esse vício formal e tornar o referido projeto de lei adequado quanto à competência legislativa referente aos órgãos ambientais fiscalizadores. Coloco isso para a gente garantir que, quando a lei for aprovada, ela não tenha problemas para o próprio governador sancionar e, posteriormente, problemas de alguma instituição se sentir lesada e entrar com ação de inconstitucionalidade, né? Ressalta-se que os demais emendas propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, quanto às alterações do artigo 2º, parágrafo 5º e artigo 3º, parágrafo 2º, são essenciais e adequados, integrando-os ao presente parecer. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 55/2021, de autoria do deputado Ivan Nates, nos termos das emendas substitutivas apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça, bem como nos termos da emenda modificativa aditiva apresentada neste ato, devendo a matéria seguir seu trâmite regimental, retornando à Comissão de Constituição e Justiça para apreciação das emendas, né? Emenda modificativa ao projeto de lei. Dá-se ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei regula a instalação de recifes artificiais no litoral catarinense com as seguintes finalidades: esporte, turismo e recreação, alternativas para a pesca amadora, pesca esportiva e pesca subaquática em apneia. Essas são as emendas. Também, como emenda supressiva ao projeto de lei, fica suprimido a linha A, inciso 4º do artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei regula a instalação de recifes artificiais no litoral catarinense com a seguinte finalidade: alterações nos padrões de onda para a prática do surf e outros fins. Passa-se a redação do inciso 4º da forma que a linha B fica convertida em a linha A: proteção da orla marítima contra processos erosivos. Emenda modificativa. Dar-se ao artigo 1º, parágrafo 1º, a seguinte redação:
Artigo 1º. Esta lei regula a instalação de recifes artificiais no litoral catarinense com as seguintes finalidades. Para a instalação de recifes artificiais para serem utilizados materiais inertes e não poluentes. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Fica vedada a utilização de materiais perigosos e potencialmente poluidores, observando os procedimentos de licenciamento ambiental para a instalação de recifes artificiais no âmbito de competência à União. Emenda aditiva ao projeto de lei. Dar-se ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei regula a instalação de recifes artificiais no litoral catarinense com as seguintes finalidades. Parágrafo 1º. Para a instalação de recifes artificiais, deve ser utilizado materiais inertes e não poluentes. Parágrafo 2º. Fica vedada a utilização dos materiais perigosos e potencialmente poluidores, observando os procedimentos não licenciados ambientalmente para a instalação de recifes artificiais no âmbito das competências à União. Parágrafo 3º. Fica vedado o projeto cuja estrutura de recife artificial contenha materiais perigosos e potencialmente poluidores, tais como explosivos, biocidas, óleos graxas, combustíveis, amianto, PCBs, que são as bifenalinas e os policlorados, tintas anti-incrustantes, metais pesados, radioativos e similares, ou que possam ocasionar riscos e ferimentos ou acidentes, chamados cantos vivos, superfícies cortantes, dentre outros, né? E o parágrafo 4º. Fica vedada a utilização de carcaças de navios, aeronaves, contêineres, tanques de guerra, instalações portuárias ou plataformas de petróleo desativadas ou qualquer estruturas inapropriadas. Este é o meu voto, essas são as propostas de emenda à matéria. Estive falando com o autor da matéria sobre esta nossa posição, né? E fico aqui aberto agora à discussão da matéria. Posso? Por favor. Escutei atentamente o relatório do senhor. Como é que é o nome do... Não é Recife? Como é que é o nome do coral que nós não temos aqui? Coral Sol. Coral Sol. Uhum. Fico feliz em saber isso, porque a gente tem diversas carcaças de embarcações naufragadas ao longo do litoral de Santa Catarina, e nem por isso esse coral se instalou aqui no nosso estado. Então, talvez, não sou entendedor do assunto, mas talvez, seu Antídio, seja uma prova de que não é um barco afundado que vai trazer o Coral Sol. Eu já vi que já tem aí quantas embarcações afundadas, não para essa prática, mas que acabaram afundando aí. Só lá no meu município de Balneário Camboriú, todo ano é umas 2, 3 que acabam afundando ali na saída do Parcel de Laranjeiras, caminho Porto Belo. De vez em quando alguém esbarra ali e acaba afundando. O projeto também, claro que não é com o intuito de daqui a pouco estar jogando lixo dentro da água, né? Ele tem o projeto do deputado Ivan Nats tem uma finalidade com um propósito muito específico, que é o fomento da prática da pesca esportiva. Não sei o nome, o senhor usou o nome técnico correto, né? Do fomento do turismo, de diversas atividades ligadas a estas atividades. Eu julgo ser um projeto importante, um projeto de interesse do estado de Santa Catarina. Nós temos um litoral vasto, bonito, que sem poluir, sem prejudicar a natureza natural, sem prejudicar o estado das coisas, a gente pode criar mecanismos para gerar muito mais oportunidades, muito mais emprego, muito mais alternativas para muitas pessoas. Sendo assim, eu gostaria de um pouco mais de tempo para fazer uma análise da matéria e gostaria de pedir vista, senhor presidente. Excelente. Alguém mais quer discutir? Não? Não, deputado Carlos Humberto, meu colega, a gente justamente tinha intenção, de repente, fazer uma reunião ampliada, uma audiência pública sobre a matéria, conversando com o autor, né? Ele fez a solicitação para a gente acelerar um pouco esse processo. Mesmo assim, a gente ouviu muitos especialistas, leu bastante, né? A assessoria do mandato se debruçou sobre essa matéria. A gente realmente entende, né, sobre a importância de regrar os recifes ou arrecifes, né,
artificiais no nosso litoral. E a gente realmente foi atrás de informações técnicas, estudos. A gente passará todos eles para Vossa Excelência, para que possa também, a partir dessas informações que nós tomamos conhecimento, que pautou e balizou o nosso parecer, que deu origem às emendas aditivas, que fizeram algumas alterações modificativas, né? Então, eu estarei também à disposição para discutir junto, né? Se o senhor tiver alguma dúvida sobre o nosso parecer, e está sob sua vista agora nesse momento. O senhor é um deputado muito preocupado com o tema, né? Principalmente com o meio ambiente. Então, tenho certeza que o senhor se cercou de boas informações e com certeza elas serão levadas em consideração quando a gente fizer a análise do nosso pedido de vista. Obrigado ao senhor. Ótimo. É isso, senhores. Eu tenho mais um projeto de lei ainda. Vamos lá. É o projeto de lei de número 154, 2023, autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei número 17.902, 2020, que dispõe sobre a aplicação de multas para pessoas que participam da tradição açoriana conhecida como Farra do Boi. Em território catarinense, estabelece outras providências para aumentar o valor da multa aplicada aos infratores, prever sanções a quem comercializar ou transportar animais ou conceder veículo ou espaço físico para tal prática. Esse projeto de lei, ele também, igualmente, né, ele prevê nas suas folhas 1 e 2, evento 1, além de majoração das multas já previstas na lei anterior, a lei 17.902, 2020, para os promotores, divulgadores e participantes da tal prática e ampliação da incidência das sanções pecuniárias aqueles que comercializam, transportam ou cedem veículos para transporte de animal, além do proprietário, comodatário ou possuidor do imóvel privado que permite a realização da farra do boi. Esse projeto ele inova na redação do parágrafo único do artigo 2º, ao dispor sobre a destinação dos recursos provenientes das multas para o Fundo de Melhoria da Polícia Militar, redação da lei vigente, e ele inova, né, colocando que enquanto não existir o fundo estadual de proteção e bem-estar animal. O autor, na sua justificativa, as folhas 3 e 4, ele enfatiza que, embora proíba a farra do boi, continua sendo realizada em várias cidades de Santa Catarina e a repressão aos autos e seus participantes é considerada insuficiente para todas as entidades envolvidas no esforço de erradicação da prática. Ao ser submetida à apreciação das comissões, a matéria foi admitida e aprovada inicialmente no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e em seguida na Comissão de Finanças e Tributação. Por conseguinte, foi encaminhada para esta comissão do voto. De acordo com o dispositivo do artigo 144 do nosso regimento interno, eu torno essa matéria como interesse público. Inicialmente, ressalta que esse tipo de prática contraria dispositivos constitucionais, dentre eles o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, que prevê a vedação na forma da lei das práticas que colocam em risco sua função ecológica, provocam a extinção de espécies ou submetem os animais à crueldade, né? Diante disto, né, ressalto ainda que na nossa Suprema Corte, em momentos precedente à vigência do referido à Lei de Crimes Ambientais, julgou que a prática em comento trata-se de procedimento discrepante da norma constitucional, nos termos do recurso extraordinário. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência ao propor a intensificação e a ampliação das sanções de forma a coibir uma prática já proibida, mas que insiste em se perpetuar, reveste-se de interesse público e se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Cumpre, por fim, em razão da pertinência temática, observar-se a necessidade de se remeter o presente projeto à recém-criada Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Ante do exposto,
o âmbito desta órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse coletivo, voto com fundamento no nosso regimento interno pela aprovação do projeto de lei 154 de 2023 sem alterações. Este é o meu voto. Em discussão? Eu quero discutir. Por favor. É um projeto muito importante, né? Nunca fui participante de Farra do Boi, nunca, apesar de ser açoriano, meus descendentes são açorianos, né? Isso é uma cultura que nos foi passada. Eu, particularmente, nunca fui partícipe de Farra do Boi. Mas eu tenho que deixar aqui um relato para os senhores, né? Até acho que isso tem que ser discutido mais lá na comissão recém-criada. Mas eu passei alguns anos da minha infância, os verões ali em Bombinhas, Porto Belo, Governador Celso Ramos. E quem, como eu, teve a oportunidade de, no passado, acontecia muita Farra do Boi ali, muita. E estes municípios, se o senhor for lá prestar atenção, é soltado o boi, as pessoas correm atrás do boi, o boi se assusta, volta. E essa questão do participante é uma questão difícil, porque eu vou dar o meu caso específico, senhor presidente. As ruas são curtas, né? Nós estávamos ali no Canto Grande, a rua tem, sei lá, com calçada, com tudo, 8 metros, uma casa por cima da outra. Vem aquele monte de gente correndo, vem o boi, vem a gritaria. É difícil a pessoa que não vá na janela, que não vá na calçada, que não chame atenção, que não vá ver o que está acontecendo. Mesmo não estando participando. Mesmo não sendo um apoiador, mesmo, seja qual foi o motivo da pessoa, que não chama atenção. Tu tá aqui, não tem barulho nenhum, daqui a pouco começa aquela gritaceira. Corre 200, 300 pessoas pela rua, vem o barulho. Então essa questão de se delimitar bem quem é participante ou não, eu estou dando aqui o meu testemunho pessoal do que acontecia, né? Tinha uma época do ano, determinada época, eu nem sei qual é a época, mas que vinha aqueles boi. A gente acabava ia olhar, não tinha como não olhar. Né? Agora, nem por isso participava e nem por isso defendia, pelo contrário. Né? Então eu acho que essa distinção é necessária que seja feita. Porque daqui a pouco a gente está multando gente que não tem nada a ver com a história, né? Não tem nada a ver com o ocorrido, não é até contra. Né? Mas aquilo chamou a atenção da pessoa, abriu uma janela, olhou, correu para o quintal de casa, veio no muro olhar o que está acontecendo, e daqui a pouco está passando lá um agente da prefeitura, um policial, seja lá quem for, lá o cara é multado indiscriminadamente. Então, eu faço aqui a defesa destes, né? Que daqui a pouco vão ser multados sem estar participando, sem saber do que está acontecendo, veio lá olhar a barulheira e lá está o cara sendo penalizado sem ter nada a ver com a história. Então, eu acho que essa é uma ressalva, eu não vou votar a favor do relatório do senhor, mas é uma ressalva que eu coloco em proteção daqueles que daqui a pouco podem ser envolvidos nisso daí, sem ter participação nenhuma. Senhor presidente, presidente Marquito, eu particularmente sou contra a qualquer maltrato a qualquer animal. Né? Essa questão da farra do boi, a gente sabe que existe uma tradição e tal, né? Mas nós de casa, dos princípios que nós tivemos, né? A nossa cultura, sempre lá na roça, como agricultor, como colono, né? Nós sempre tratamos muito bem os animais, né? Em todos os pontos, em todos os sentidos. E eu quero dizer de que essa questão aí da farra do boi, eu entendo que a multa que deve ser aplicada tem que ser uma multa altíssima, sabe? Para não valer a pena, para o pessoal não se envolver com isso. Hoje, inclusive, né, nós que somos também produtores hoje, tanto de bovinos quanto de suínos, né, existe hoje uma cartilha toda até no carregamento dos animais, no bem-estar animal, sabe? Na questão do abate dos animais, hoje existe um critério, né, que deve de ser seguido. E quando eu vejo qualquer tipo de animal, né, que acontece, que é maltratado, né, muitas vezes você até é obrigado a abater
quando acontece, às vezes, um animal que quebra uma perna ou que você não consegue recuperar, então, imediatamente você já abate para que não haja sofrimento. Então, esse é o meu pensamento, né, muito forte na defesa da questão dos animais e também da preservação do meio ambiente. Ok? Obrigado. Eu só quero comentar um pouco, não olhando o que é cultura, né, em si, o que é tradição, mas o problema sempre está no abuso, né? Que uma coisa é quando você assistia, eu nunca vi pessoalmente, assistia pelas reportagens da televisão. Uma coisa é você soltar o animal lá e as pessoas correr dele, enticar e fugir dele. Aí quando o problema é esse, quando o animal está cansado, eles vão lá, cutucam com água pontiagudo, quebram o rabo do animal, né? Porque uma das maneiras de fazer o animal ficar agitado, você vai lá e quebra o rabo. E aí começa o maltrato a tomar conta daquilo que seria algo de tradição, de cultura. E uma vez no rodeio também, quando se organizava os rodeios, né? O gado corria o final de semana todo. Agora não, gado que corre num dia, não corre no outro, o cara é obrigado a cuidar do animal, você viu que o animal está cansado ou que está com uma pata meia mancando, já separa, aparta esse animal, já carrega, leva de volta. Então, as coisas precisam evoluir para o bem-estar animal, né? O problema da farra do boi um pouco é a questão do abuso, daqueles que vão para se divertir, daqueles que vão para maltratar o animal, de uma farra do boi que poderia ser algo legalizado, que vira na clandestinidade os piores maltratos que a gente conhece. Por isso que tem que aplicar a multa mesmo. Só para complementar, presidente Marquito, eu me lembro de uma época que quando estava na Espanha, eu fui assistir a uma tourada. E olha o evento que é uma tourada na Espanha, sabe? Vem o rei, é um luxo, é um negócio assim que eu não imaginei que fosse tão forte. Mas eu confesso aos senhores que acompanhando, vendo todo aquele espetáculo e tal, e no final da forma como aqueles bois são judiados, sabe? Aquelas lanças que são espetadas e tal. Eu confesso a beleza do espetáculo, o glamour, aquilo tudo assim, muito lindo, muito bonito. Mas eu lhe confesso que eu saí de lá ruim. Saí de lá mal, sabe? Eu acho que é um tipo de esporte lá, um tipo de cultura que os espanhóis têm que literalmente eu dispenso. Acho que o debate é bem importante aqui e quero manifestar que o meu relatório, né, dessa matéria ela foi muito nesse sentido também, deputado Carlos Humberto, de entender que é uma prática hoje que é um crime, né, ela não deveria acontecer. Acho que essa ampliação da multa e a ampliação sobre os envolvidos, ela também é uma tentativa de coibir essa prática. Então, se alguém vê passando na sua rua, a forma adequada e legal a se posicionar é de denunciar, é de não se envolver, é de não participar. Então, acho que é importante a motivação do autor, do deputado Márcio Machado, entendendo que o atual regramento e legislação ela não está dando conta, não está conseguindo coibir a prática, então ele está aprofundando, né, as sanções e as multas, né? Então acho que é bem-vindo para esse momento que a gente vive, momento histórico que a gente vive. Eu acho que é isso, uma prática que ela demonstrou, mesmo com seus aspectos culturais, que ela traz uma série de fatores de maus tratos animais, né? E que ela foi considerada pela sociedade atual uma prática de maus tratos, por isso um crime, né? Então, eu quero aqui colocar em votação essa matéria. Quem concorda permaneça como está, aprovado o parecer. Alguns dos deputados querem se manifestar? Não é isso? Então está encerrada a reunião da nossa comissão.